começando mais um Toco Berrante, um podcast para lá de especial, num cenário que é um Aras, né? Mas parece um cenário de novela, um cenário de cinema, um lugar feito com muito carinho, com muito capricho e com muita inspiração, porque o protagonista dessa história aqui rodou o mundo inteiro para poder, número um, aprender sobre negócios, aprender sobre a indústria da carne, aprender sobre pessoas, sobre gestão e também para poder andar atrás dessa paixão, né, Fabrício, que é o cavalo que desde a sua infância te acompanha, e aqui nesse lugar que a gente percebe cada detalhe, o carinho, o amor que você criou tudo isso aqui. E para nós é uma alegria poder estar aqui com você e trazer para o público, né, um pouco mais do Fabrício, né, que é jovem, que é empresário, que toca um negócio extremamente importante de produção de comida, de produção de carne, de exportação de carne, e também o Aras JBJ Ranch, a JBJ Genetics, que é uma novidade que esse ano vem na Expogenética, abrindo uma Expogenética. Então tem uma prosa muito boa para a gente poder conversar aqui. Boa tarde, meu amigo. E para a gente poder começar, Fabrício, antes de vir para o Brasil, a convite do Júnior, do seu pai, por onde que o Fabrício andou? Foi estudar, se capacitar para poder chegar aqui e assumir essa operação? Bom, primeiramente, sejam bem-vindos, Obrigado, Gustavo, Fabrício. Maria Clara. Obrigado. É sempre um prazer receber, né, vocês da Berrante aqui, e eu acho que é uma oportunidade incrível da gente contar, né, um pouquinho, né, da história da JBJ, né, o que nós fazemos aqui, como nós produzimos. Então esse bate-papo vai ser muito produtivo. Tenho certeza que inspira muita gente, dá a oportunidade de muita gente entender e se inspirar também numa história de muito trabalho, de muita estratégia, de muita inteligência. Bom, a JBJ é uma empresa muito jovem. Nós começamos as atividades em 2012. Então, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu comecei, né, na indústria, na verdade, comecei com 18 anos, né? Eu comecei em Goiânia. Naquela época eu comecei dentro de um programa de trainee, né? A gente fala de jovem aprendiz. Então, naquela época eu tive a oportunidade de estar convivendo, né, e aprendendo, né, passando por todas as áreas da indústria. Então, a ideia naquela época era realmente conhecer o negócio. E eu comecei ali, né, nos currais, né, de manejo, onde você desembarca o gado gordo que vai ser abatido no dia seguinte. E ali eu fiz um programa, comecei ali, fui para o abate, né, passei pela desossa, passei pelos miúdos, passei pela embalagem, pela expedição, e o meu caminho foi esse, até chegar um momento, né, depois disso tudo, que eu comecei, né, a minha vida mais administrativa, mais na gestão, né, sempre na área mais comercial. Eu acho que cada um tem um perfil, e eu sempre gostei muito da área comercial. Então, depois de toda essa trajetória como trainee, como jovem aprendiz, trabalhei, né, até os meus 21 anos, né, fiquei mais 3 anos, né, na área comercial, sempre trabalhando com a indústria, venda de carne com osso, carne desossada, subproduto. Isso vendendo no mercado interno ou já nesse relacionamento com o mercado externo, Fabrício? Isso mais no mercado interno. Então, naquela época, o mercado externo ainda não era tão pujante, né, como é hoje. E eu tive a oportunidade, que foi uma escola muito grande, eu ter essa oportunidade de trabalhar dentro do mercado doméstico, mercado interno, fazendo a venda, né, desses produtos, que me serviu de base, né, para quando, num futuro próximo, quando eu fui ao exterior trabalhar, né, na exportação, eu carreguei toda essa base do mercado interno, que me serviu muito bem, né, dentro desse mercado internacional. Então, naquela época eu trabalhei bastante com a venda de carne, e a exportação estava crescendo muito. E naquela época eu senti a necessidade, Gustavo, de falar inglês, de falar melhor a língua,
né? Até porque quando você trabalha com a exportação, com o mercado internacional, você precisa se comunicar bem. Então foi aí que eu decidi estudar, né? Eu fazia faculdade na época de administração, e aí tranquei a faculdade no Brasil e me mudei, né, para a Inglaterra. Morei quase 3 anos em Londres. Foi onde eu tive a oportunidade de continuar, né, o meu curso superior e ter a formação realmente, né, em administração, que é o que eu gosto, e aí aprimorar realmente a língua inglesa para que a gente pudesse, né, na verdade, começar a trabalhar dentro do mercado internacional, né, vendendo essa proteína vermelha do Brasil, né, para os mercados que demandavam mais naquela época. Então, lá na Inglaterra, então você terminou o curso de administração lá na Inglaterra. Exato. Lá na Inglaterra. E lá você continuava trabalhando dentro do grupo, na parte de comercialização, concomitantemente com os estudos? Não, lá eu tive que encerrar. Então, como a faculdade, a universidade, ela demandava muito tempo, né? E eu tinha aulas durante a manhã, tinha aulas no período da tarde. Então eu fiquei realmente esse tempo dedicado, né, ao estudo. Então eu fiquei lá 3 anos dedicado ao estudo. Logo após, quando eu terminei os estudos e me formei, a JBS, na época, tinha acabado de comprar, de fazer a aquisição da Swift Company nos Estados Unidos. Então, eu terminei os estudos e ali eu vi uma oportunidade muito grande de continuar aquele processo de aprendizado, me mudando, né, para os Estados Unidos e se juntando, né, ao time, né, da JBS USA, né, para a gente começar a desenvolver esse mercado externo a partir dos Estados Unidos. Você teve uma vivência também, Fabrício, na Austrália, né? Como que foi? E eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos, fiquei trabalhando com exportação, tanto do bife, né, da carne vermelha, quanto do frango. Naquela época eles tinham comprado também uma outra empresa que se chama Pilgrim's Pride, que é uma grande empresa processadora de frango nos Estados Unidos. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com o frango, com o bife, e logo depois eu tive a vontade, né, de ter a experiência de um novo mercado, que aí foi quando eu fui, né, trabalhar na Austrália. Fiquei por lá por mais um ano. E aí logo em 2011, né, eu tive a oportunidade, foi quando o meu pai, né, resgatou as ações dele e saiu da empresa. Ele me convidou realmente para voltar, né, da Austrália e a gente começar essa nova empreitada que é hoje a JBJ. Ô Fabrício, quando você estava tanto nos Estados Unidos e também depois na Austrália, trabalhando na JBS, na comercialização com o mercado externo, vendendo proteína produzida lá para outros países do mundo ou a proteína produzida no Brasil, negociando ela com outros mercados importadores? Como é que era essa atuação? Lá realmente a gente trabalhava vendendo o produto americano. Então, são divisões diferentes. Então, os Estados Unidos ele produz a carne dentro do país e a equipe, né, de exportação, a equipe comercial, ela vende aquele produto para todo mundo. Assim como a turma do Brasil que produz aqui, a equipe comercial daqui vende os produtos somente do Brasil. Então são equipes realmente separadas fisicamente, porém muito conectadas comercialmente. Então os alinhamentos de mercado eles são constantes, são semanais ou até diários, mas cada equipe realmente vende a produção do seu país. E em termos de sistemas de produção, né, Fabrício? No Brasil nós estamos num país tropical, né, que tem uma pecuária naturalmente predominantemente a pasto, nos Estados Unidos muito mais intensificado. O que você pôde trazer de experiência, tanto de sistema de produção quanto de técnica de negociação para poder comercializar esses produtos e que você pôde aplicar hoje dentro do seu negócio? Hoje vivendo mais a experiência, né, do agro, da pecuária brasileira, eu acho que o que a gente aprendeu de mais interessante, aí eu vou falar por mim, foi realmente encurtar ciclos.
Então hoje os Estados Unidos ele tem um grande negócio que é a cria, que é a produção de bezerros, mas lá, Gustavo, não existe essa recria, né? Então os animais que são criados lá, eles já são desmamados, muito pesados, acima de 300 quilos, e as áreas dos Estados Unidos, as pastagens, as fazendas de pastagens, elas são para cria, elas não são para recria. Então esses animais, eles são desmamados e já são trazidos direto para o confinamento. Então lá nos Estados Unidos existe um encurtamento de ciclo pecuário muito grande, né? Que talvez isso a gente precisaria desenvolver no Brasil. Então o projeto do Swift Black, que é o programa de carne de qualidade que a gente promove, que a gente produz, a gente aprendeu isso lá, né? Que é conseguir desmamar um animal cada vez mais pesado, né? E encurtar esse ciclo e levar ele direto para o confinamento, deixar ele lá um período um pouco mais longo, mas abater esse animal também muito mais jovem. Então essa experiência dos Estados Unidos, eu convivi muito com isso lá, e eu acho que é o que a gente mais trouxe para o nosso negócio. Hoje, dentro da nossa realidade, que é o gado Nelore, a gente está trabalhando em cima disso. A gente tem alguns desafios ainda a ser quebrados, né? Mas a recria nossa está cada vez mais curta. Então a gente está usando da genética, a gente está usando da nutrição, está usando do manejo, né? de todas as ferramentas que a gente tem para ter e conseguir, né, viabilizar essa pecuária que às vezes é tão difícil, né, dentro do nosso país. Então esse talvez, trazendo para a nossa realidade, foi o grande aprendizado. E nessa produção de carne lá nos Estados Unidos, Fábio, porque quando a gente pega um produto desse, né, que você desmama ele extremamente pesado, pula a recria, né, sequestra a recria dele, leva ele direto para o coxo, termina ele rápido, é um animal super precoce, com peso, com características de uma carne de extrema qualidade, né? De marmoreio, de acabamento, de maciez, de suculência. Estamos falando de um produto premium, né? Trabalhar a comercialização desse produto premium, ela é mais complexa que se trabalhar de uma commodity. O interesse dos mercados, a negociação, o mundo está mais atrás de preço ou de qualidade? Essa é uma boa pergunta. Quando nós começamos a desenvolver esse negócio no Brasil, que é de carne de qualidade, na verdade foi uma grande quebra de paradigma, porque o Brasil nunca foi reconhecido por carne de qualidade. Vocês criaram um mercado, né? Nós sempre fomos, o Brasil sempre foi produtor, né? Nós somos hoje os maiores exportadores de proteína vermelha do mundo. Porém, o que a gente produz aqui, na grande maioria, é a carne commodity, né? É essa carne vermelha do dia a dia. E quando a JBJ veio, né, começar esses projetos, aí eu falo projeto em grande escala, porque até então no Brasil não tinha um projeto de carne de qualidade de grande escala, foi realmente trazendo isso, buscando essa genética de ponta dos Estados Unidos, buscando essas baterias de touros, né, extremamente bem avaliadas para característica de qualidade de carne, não só de peso, porque até então no Brasil o que a turma, né, os pecuaristas acreditavam, na verdade, era nessa heterose entre os cruzamentos do taurino com o zebuíno, e o que era mais interessante era vender um animal pesado, até porque você recebe pelo quilo vivo, né? Então quanto mais pesado, mais receita você vai fazer para a fazenda. Acho que o Getúlio Vargas falou, né? O boi vale o que pesa, essa sempre foi a máxima do... Sempre foi a máxima. E a gente veio com uma outra filosofia, que é, na verdade, trazer qualidade. É trazer uma genética que imprime qualidade de carne para você realmente produzir, né, uma carne, um produto diferenciado. E aí começamos esse projeto. O projeto realmente ficou grande, né? São 60 mil animais que são terminados dentro de um protocolo, né, de qualidade que começa pela genética, passa pela nutrição,
pelo manejo, né? Idade ao abate. Grau de rastreabilidade, grau de espessura de gordura. Tudo isso, né? Os abates técnicos na indústria, né? E a gente quebrou, na verdade, esse paradigma. E hoje o Brasil, nos maiores e mais importantes mercados do mundo, nós somos reconhecidos por produzir carne de qualidade. Então hoje a gente está na Europa, nós estamos no Oriente Médio, na América do Sul, no Chile, na China principalmente, oferecendo essa carne que é produzida no Brasil e que está competindo diretamente com a carne americana, a carne australiana, a carne canadense, que esses, né, teoricamente, na prática, produzem a melhor carne do mundo e são também os maiores players. E quais foram os maiores desafios assim, para mudar esse modelo de commodity para carne tipo exportação, essa carne especial que a gente está falando? O maior desafio, eu acredito que não foi internamente, né? Eu acho que a gente tinha muito claro na nossa cabeça, né, o modelo de negócio, como a gente ia implementar tudo isso da porteira para dentro. E o grande desafio, na verdade, foi mostrar para o mundo, né, que realmente o Brasil era capaz de produzir essa carne de qualidade. Então a gente tem os nossos vizinhos aqui, a Argentina, o Uruguai, que produz essa carne realmente de qualidade, e a gente explicar e realmente demonstrar, né, e fazer com que todos os importadores, né, essa cadeia do food service, que são de restaurantes, da alta gastronomia, entendesse e realmente acreditasse que o nosso produto era competitivo. Fabrício, nós estamos aqui na floresta, né, em Nazário, na Fazenda Floresta em Nazário, e eu me recordo muito bem que há um ano atrás, nessa mesma época do ano, qual que é a capacidade estática desse confinamento aqui? Hoje aqui, Gustavo, nós temos um confinamento que tem a capacidade estática de 20 mil animais. Então a gente consegue fazer 3 giros no ano, são giros de 120 dias. Então se você pegar vezes 3, né, a gente consegue fazer até 60 mil animais dentro do ano. Então eu vim aqui, ele estava tomado de animais meio sangue Angus, né, da linha Swift Black que a gente estava comentando agora. Retorno esse ano, o confinamento está com gado branco, com gado Nelore. E paralelamente a isso, há alguns anos a JBJ entra definitivamente no mercado de melhoramento genético da raça Nelore com intensificado, né? Isso já acontecia com uma base, se me corrija os números se eu estiver equivocado, de 42 mil vacas genotipadas, um gado comercial, mas sempre selecionado. Essa entrada na genética do Nelore é para poder aplicar isso em larga escala e trazer isso que vocês experimentaram no Angus, fizeram com o Angus, aplicar isso dentro do Nelore em volume, Fabrício? Exatamente. Então, o pessoal que vier visitar a gente vai até, né, se surpreender. Né? Vão se surpreender, porque até o ano passado, essa fazenda realmente a gente tocava aqui a operação do Swift Black, né, que é o programa de carne de qualidade. E aí nós começamos, né, com esse programa, né, com esse novo empreendimento que é o JBJ Genetics. Né? Então hoje o que a gente está fazendo no JBJ Genetics é, na verdade, fazer o melhoramento genético da raça Nelore para o gado de avaliação. Então, como a JBJ, nós viemos da produção, do campo, nós acreditamos que esse melhoramento genético da raça Nelore, ela tem que ser voltada também para o campo. Então, o que a gente quer fazer é algo inovador, né? A razão pelo qual nós mudamos, né? Na verdade, o projeto da carne de qualidade ela não acabou, o gado só foi transferido, né, para uma outra unidade, que é a unidade que a gente tem em Aruanã, Goiás, que é um confinamento que tem 4 vezes a capacidade estática desse confinamento que a gente se encontra hoje. E para mim não fazia muito sentido a gente pregar o melhoramento genético do Nelore e ter um confinamento cheio de gado Angus.
Então, nós fizemos uma inversão. Então, esse gado Angus ele foi para essa outra unidade e a gente completou. Hoje essa fazenda ela é 100% Nelore. Então, quando eu falo que a gente quer fazer algo inovador, é que eu penso, Gustavo, é que todos ou quase todos que estão no mercado fazendo melhoramento genético, você faz o melhoramento genético da raça, você vende essa genética, né, para os produtores em todo o país, mas você não consegue captar de volta realmente os dados daquele melhoramento. Perfeito. Então, a JBJ, como ela tem a capacidade, né, de fazer todo o ciclo, né, eu falo todo o ciclo porque nós participamos da cria, nós participamos da recria, nós participamos da engorda, do confinamento e também da indústria. Então, esse melhoramento genético, essa genética que a gente vai estar ofertando para o mercado, eu vou estar testando também em grande escala dentro da JBJ. Então, o sêmen dos touros que a gente vai vender, os touros que eventualmente forem para centrais, a gente vai testar tudo isso dentro do gado comercial nosso. Esses animais, a gente vai ter a oportunidade de mensurar, né, o desempenho na fase de bezerro, a gente vai ter a oportunidade de mensurar essa recria, né, a pasto, essa engorda. E aí eu falo mensurar em vários aspectos, eu falo em conversão alimentar, eficiência biológica, acabamento, e a gente vai terminar, né, com essa coleta de dados dentro da indústria, que é o último feedback que a gente vai ter, né, dessa genética que a gente vai estar ofertando para o mercado. Então a ideia da JBJ é fazer a genética, fazer o melhoramento, comercializar, mas realmente testar em massa, em volume dentro de casa para chancelar o nosso negócio. Ô Fabrício, eu acho de uma capacidade de visão, né, de enxergar além da próxima curva, da genética que produz aqui, ela percorrer toda a cadeia, a cria, a recria, a engorda e o rendimento dessa carcaça no frigorífico, e dessa ponta de cá, do início dela, acreditar nisso, chegar... Que tamanho que é esse processo, né, Fabrício? Quanto tempo que a gente leva para poder validar isso e depois, naturalmente, massificar isso no mercado, né? Que nós queremos usar aqui dentro e também contribuir para o melhoramento do rebanho nacional. Isso completo. Então, eu enxergo, Gustavo, que o melhoramento genético ele veio para trazer rentabilidade para o produtor, né? Então, o melhoramento ele traz encurtamento de ciclo, né? Ele traz, né, um intervalo de parto, né, menor para as fêmeas, ele traz uma conversão alimentar, né, melhor quando você vai acabar esses animais, traz mais acabamento quando a gente fala de carcaça frigorífica. Então, assim, realmente o que a gente quer trazer é rentabilidade para quem adquire a nossa genética, mas não é uma rentabilidade baseado somente no fenótipo, né, ou no visual, mas é realmente em dados. Da carcaça no frigorífico. Eu acho que a colheita de dados que a gente vai ter em todas as etapas, ela vai nos suprir, né? Vai ser uma ferramenta muito importante na hora da venda, né, dessa genética, de realmente provar o que essa genética pode fazer, né, na propriedade de todos que adquirir os nossos produtos. Você falou um termo aqui que ele para mim ainda é novo, porque talvez o principal indicador que a gente conversa muito no confinamento é o GMD, né, o ganho médio diário. Que é um indicador de quanto que esse animal está te custando e quanto que ele está ganhando de peso. Mas aqui na JBJ, hoje também participando, conversando com as pessoas envolvidas na operação, falando de eficiência biológica, que é o quanto esse animal ganha e o quanto do que ele ganha ele converte em carcaça. Exato.
avaliando também a eficiência, né? Se ele, o carro residual dele, a eficiência alimentar desse animal, do que ele está comendo, o que ele está de fato transformando em carne. E vai ser possível imputar esse dado também na hora de vender esses animais, claro, né, Fabrício? Claro. Eu acho que quando a gente cria um animal, quando a gente engorda um animal e abate esse animal, o que interessa e que sempre interessou é a carcaça, é o ganho de carcaça, né? Eu acho que os indicativos de GMD, como você disse, que é o ganho médio diário aqui no coxo, né? Ele é importante, né? Ele faz parte desse processo, mas o mais importante disso tudo é o ganho de carcaça, que é onde você vai rentabilizar, né, dentro daquilo que você produziu. E esse ganho de carcaça, logicamente, isso volta em dados, e isso, logicamente, isso vem para o sumário, né? E isso é mais uma ferramenta que a gente vai ter, que é essa informação vindo de volta para a indústria, para complementar tudo aquilo que a gente procura, que é uma acurácia muito grande, né, na produção e na informação que a gente vai estar dando aos nossos clientes. Fabrício, a velocidade é um atributo, uma característica dos negócios da JBJ, né? Você vê a gente falando de uma empresa de 12 anos, com uma operação aí que abate mais de 250 mil animais próprios por ano, são 70 mil animais em recria. Quantos nascimentos ao ano, Fabrício? Mais de 30 mil nascimentos. Mais de 30 mil nascimentos ao ano. Como que está o projeto da JBJ Genéticas, né? Em que fase que nós estamos, desde essas vacas genotipadas, do que a gente está multiplicando de nascimento, essa estreia esse ano na Expo Genética, abrindo a Expo Genética, que é a maior feira de avaliação de dados de raças zebuínas do planeta, e carregar essa responsabilidade de abrir uma Expo Genética porque a gente está seguro e confiante do que nós estamos fazendo dentro de casa, né? Então, como você falou, Gustavo, a JBJ ela imprime velocidade, né? Então é o jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Quando a gente começa, né, algum negócio novo, algum empreendimento, eu acho que a velocidade ela é determinante, né? Eu acho que você tem que continuar avançando, né? E a JBJ Genetics não foi diferente, né? É um projeto que nós começamos meados de 22, se eu não me engano. Nós adquirimos, né, naquela época a base genética dos maiores criadores, né, do nosso país. Nós fizemos essa base genética. Hoje 50 anos na frente, né? Pulamos, né, através dessa genética que nós compramos, né, desses animais super bem avaliados, né? Mas não só super bem avaliados, mas animais que também imprimem, né, um racial da raça Nelore. A gente aqui é um grande dilema, né, todos os dias, que eu acho que o gado de avaliação, logicamente o número, a avaliação, ela tem um peso muito grande, mas a gente nunca pode deixar de lado realmente a raça Nelore. Então o que a gente quer fazer aqui é manter um padrão racial do gado Nelore, mas um gado super produtivo ao mesmo tempo. Então nós começamos esse projeto, um projeto que nós já pulamos na frente, né, adquirindo essa base genética dos maiores criadores. Hoje com a tecnologia da FIV, né, a gente consegue multiplicar isso muito rápido. Então a gente conseguiu, através dessa base genética, multiplicar, né, essa genética muito rápido. Hoje a JBJ já vai ter 1.200 nascimentos, né, de gado PO. Foram feitos mais de 4.000 embriões, foram transferidos mais de 4.000 embriões para a gente ter essa taxa hoje de 1.200 animais realmente nascidos, né, entre machos e fêmeas. Então hoje, né, a gente se sente seguro, né, que a JBJ hoje tem realmente, né, essa genética que foi comprada, né, no passado desses grandes criatórios. O ano passado, falando dessa velocidade,
Nós já fizemos o nosso primeiro leilão, né, que foi um leilão misto, foi um leilão que teve um pouquinho de touros, teve um pouquinho de aspirações, bezerras premium, né, bezerras super bem avaliadas. O leilão foi um sucesso, eu acho que não poderia ter sido diferente. Nós ofertamos para o mercado realmente o que a gente tinha de melhor, e essa sempre é a ideia, oferecer para o mercado tudo aquilo que a gente deseja comprar, né? Então foi um sucesso. Esse ano uma responsabilidade, né, tremenda de fazer a abertura da Expo Genética, né? Uma feira tão importante como essa, e a gente no dia 16/8, realmente a abertura da Expo Genética vai ser, né, com o pontapé da JBJ Genética, e a gente fica muito feliz, né? A responsabilidade ela existe, mas ao mesmo tempo a confiança, né, de fazer um bom trabalho, né, de ter animais de qualidade para ser ofertados para o mercado, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Fabrício, você falou bastante da JBJ, que é uma referência para o Brasil e para o mundo. Eu queria que você falasse como é que você avalia o Brasil no que diz respeito à evolução genética da pecuária. Você acha que a gente está caminhando para melhorar cada vez mais? Está nessa crescente? Como que você vê esse desenvolvimento ao longo dos anos? Maria Clara, eu acredito, eu acho que o Brasil, ele, se você comparar com o passado, ele tem evoluído demais. Então é tudo isso que a gente falou aqui, né? Antigamente a gente sempre trabalhou com confinamento. Então o confinamento, a gente tinha muito gado aqui que tinha 3, 4 anos de idade, né, no momento do abate. Hoje, com todas as exigências que vêm dos mercados internacionais, hoje cada vez mais você tem que abater um animal mais jovem. E o porquê isso de abater um animal mais jovem? Para você realmente rentabilizar, para você pegar essas bonificações que vêm desses países por ter esse gado jovem. E aí você me pergunta, Fabrício, como é que faz esse gado jovem e como é que rentabiliza, pegando todas as bonificações possível, né, desse animal? É através da genética. Então a genética ela possibilita, né, a gente encurtar o ciclo, a gente terminar um animal cada vez mais jovem e trazer, né, todas essas bonificações e rentabilidade para o nosso negócio. Você ter falado de certificação, hoje a gente acompanhou o trabalho do pessoal da rastreabilidade, né, que é algo que é uma exigência no mercado da União Europeia, por exemplo. O mundo vai exigir isso, né, futuramente. Você acha que caminha para isso? Caminha para isso. Eu acho que quando a gente fala de rastreabilidade, eu acho que duas coisas principais vêm na minha cabeça. A primeira coisa é realmente segurança alimentar, né? Então, tudo que a gente faz hoje aqui dentro das nossas unidades, e o Brasil está trabalhando para isso, é trabalhar para produzir uma proteína vermelha que traga segurança alimentar para o consumidor. Então, como o Brasil hoje se tornou, né, essa potência, o maior exportador de carne, de proteína vermelha do mundo, todos os mercados, né, ou os principais mercados do mundo, principalmente a Europa, né, eles estão muito exigentes quanto à rastreabilidade, que nada mais é que certificado de origem. Eles querem saber da onde esse animal veio, como essa carne vermelha foi produzida, como nós tratamos esses animais, como é que é o bem-estar desses animais. Então eu acho que a rastreabilidade cada vez mais ela vai ser mais usada e é a favor nosso mesmo. Tudo isso, né, a gente tem família, né, eu tenho 2 filhas, e toda vez que eu vejo, né, um alimento no prato, né, ali na refeição, quando elas vão comer, eu sempre penso, será que isso é um alimento seguro? Será que tem segurança alimentar no que a gente está dando para as nossas crianças, para as nossas famílias? Então a rastreabilidade realmente ela chegou, ela está avançando para esse propósito. E outro aspecto que eu penso dentro da rastreabilidade é realmente saber como que a gente está produzindo, né, esse animal, essa proteína vermelha. Será que é sustentável? Será que nós estamos produzindo, né, esse alimento em áreas, né,
sem degradação ambiental. É um ponto importantíssimo. Importantíssimo, sem trabalho escravo, né? Então a rastreabilidade, eu penso que ela vem para isso, né? Para trazer segurança para quem produz e para quem consome. E Fabrício, nessa linha do Nelore, você acredita que nós vamos fazer carne Nelore Prime? Igual o Angus, ele é selecionado há 500 anos, 400, 500 anos. O Brasil já transformou o Nelore que nós importamos da Índia, que o talento do pecuarista brasileiro, juntamente com o Embrapa, a BCZ, essas outras instituições, melhorou geneticamente em termos de precocidade, de desenvolvimento, de velocidade de ganho de peso. A fertilidade já é inerente à raça. Mas nós vamos começar a falar de Nelore fazendo carne Prime. Você acredita nisso? Falar de alto rendimento de carcaça no Nelore, de carne para aquele consumidor exigente. Esse na verdade, é o grande desafio, né, do Brasil agora. É realmente tentar produzir carne de qualidade oriundo, né, desse gado Nelore. Então, hoje nós temos as raças, vamos falar as raças britânicas, né, que estão aí produzindo essa carne de qualidade, que realmente traz a maciez, traz o marmoreio, traz a textura, traz o sabor, a coloração, todos esses aspectos. E eu acho que esse é o nosso desafio. Eu acho que o grande desafio hoje é a gente trabalhar, logicamente, mais na parte, né, de produção, de encurtamento de ciclo, mas o trabalho dentro da qualidade de carne do Nelore, esse aspecto já vem sendo trabalhado e eu acho que é algo que a gente tem que aprofundar mais nele. Hoje a carne que a gente produz, né, nos nossos confinamentos, que são de gado Nelore, tem uma qualidade muito grande. São carnes que vão, né, para churrascarias, é a carne que está no churrasco, né, do final de semana, né, da família brasileira, e essa carne é fantástica. Ainda falta chegar nos patamares, né, de todos esses aspectos que a gente mencionou anteriormente. Falta uma evolução em termos, né, de marmoreio, de maciez, mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente vai continuar trabalhando nisso para a gente continuar, Gustavo, o mais importante é agregando valor. Eu acho que quanto mais a gente agregar valor, né, nessa carne commodity, trazendo ela para uma carne de qualidade, isso vai nos beneficiar em termos de rentabilidade também. Perfeito. E certamente vai ter muito pecuarista e muito apaixonado pelo cavalo assistindo esse podcast nosso. E nesse ambiente aqui nós já falamos tanto de pecuária, de genética, de produção de carne, mas nós não falamos das estrelas que fazem parte de todo esse contexto aqui, que nós estamos há pouco mais de 30 dias do tradicionalzíssimo leilão JBJ Ranch. E se a gente fala de velocidade, aqui tem cavalo de velocidade também, cavalo de trabalho, né, Fabrício? E aí eu quero que você dê uma mergulhada nisso, porque o projeto do Aras, você estava comentando assim que você saiu do cavalo um tempo, mas o cavalo nunca saiu de você. E eu digo que vai ter muita gente assistindo, porque é impressionante os números do cavalo, especialmente o quarto de milha no Brasil, né, Fabrício? A quantidade de associados na BQM, a quantidade de novos empresários entrando na raça, a quantidade de cavalos produzidos, comercializados, a temperatura desse mercado vive um momento maravilhoso, né? E além da paixão, certamente o Fabrício enxergou um negócio nisso, né? Eu acho que o cavalo, né, muito antes de pensar no negócio, né, eu sempre fui um apaixonado, né, pelo cavalo. E eu estava, né, contando para vocês aqui um pouquinho, né, da minha trajetória. Eu vou contar rapidamente. Pode aqui, contar, porque ela é boa demais, essa história. Como essa história começou, né? Então, a minha infância foi em Lusiânia. Lusiânia é uma cidade do interior de Goiás.
E eu vivi ali em Lusiânia numa pequena propriedade. Cidade quente do interior de Goiás. Uma cidade quente, mas muito próspera também. E meu pai, naquela época, tinha uma indústria, uma pequena indústria ali no interior. E essa indústria, ela ficava no meio rural, numa propriedade rural. E nessa propriedade rural tinha uma pequena fazendinha, né, um pequeno curral ali que ficava atrás da minha casa. Então a gente morava ali perto da indústria, tinha essa fazendinha e eu sempre gostei, né, de cavalo. E meu pai, vendo esse gosto, né, da lida, de montar, de cuidar, de alimentar os cavalos, e ele foi me deu um pônei. Desse pônei eu tive uma pequena criação de pôneis, né? Depois ele me deu outros cavalos, mas que não tinha raça, não eram PO, né? Uhum. Cavalos mais comuns naquela época, até porque a condição daquela época não permitia, né, a gente ter os animais que a gente tem hoje. E eu sempre fui um apaixonado. E ali fiquei, né, trabalhando e gastando um tempo, né, que era muito prazeroso, né, na infância com esses animais. Aos 12 anos de idade, aí eu precisei vir estudar, eu me mudei para Goiânia, né, os negócios da família foram aumentando também, e a gente tomou a decisão naquela época, né, o meu pai, a família tomou a decisão de vir para Goiânia, que era um centro maior, né, ali dava uma condição de negócio e de vida também para a gente melhor, e eu me afastei dos cavalos. Então eu tive que vender toda a tropa, né? Foi um momento difícil, né, de desfazer ali daquela paixão, mas foi um momento necessário. E fiquei dos 12 aos 35 anos de idade. Foi um período longo, né, sem trabalhar com o cavalo, sem ter o prazer, né, de criar cavalo, de montar cavalo. A gente bateu esse papo aqui, né, a gente tem que estudar, trabalhar e correr atrás, né, de tudo que é maior nesse momento. E aí depois que eu voltei, né, para o agro, me despertou, né, essa paixão novamente, e eu achei que era um momento propício, né, de voltar para a criação. Então comprei alguns animais, comprei algumas éguas. Desculpa te interromper, Fabrício, mas é porque casa muito bem com esse momento. A tomada de decisão, vou voltar, vou comprar, vou entrar no mercado de novo. Você foi pelo feeling ou você poder já entrar fazendo investimentos mais assertivos, visto que tinha um projeto que é voltar a criar? Você procurou alguém? Como é que é a tomada de decisão nesse momento? Tomada de decisão foi a paixão mesmo. Naquela época, eu tinha acabado de ver na televisão os cavalos que estavam chegando, os cavalos de rédeas, e cavalos lindos, né, com splash, cara branca, olhos azuis. E eu olhei aquilo, eu não conhecia esse universo. E aí me apaixonei, comprei o primeiro animal e logo comprei outros. Naquele momento muito mais pela beleza, né? Pela beleza e o prazer de ter um bom animal, um animal bonito em casa. E eu comecei, né, a essa pequena criação. E começou comprando fêmea ou macho? Comecei em machos, né? Eu tinha a ideia que na verdade eu queria os machos para levar para as fazendas, para ter um animal de qualidade, para montar, para ir na lida, para ter um momento de prazer, para ver o gado. Não era necessariamente um negócio naquele momento. Era realmente uma paixão e um prazer. Mas aí, Gustavo e Maria Clara, a gente sabe que na verdade o Aras, né, quando vai crescendo e a quantidade de animais vai aumentando, e aí tem a mão de obra, tem os funcionários, tem o custo fixo, a nutrição, a sanidade, né? Tudo começa a ficar dispendioso, né? E ali eu tive, né, uma ideia que é realmente transformar, né, aquele prazer em um negócio também. E aí logo, né, eu me envolvi um pouco mais, fui conhecer mais do mercado,
fui conhecer os grandes criadores, entender como eles criavam o cavalo, quais eram os acasalamentos que estavam dando certo, quais eram as tendências de mercado. E ali eu passei um tempo, né, estudando bastante esse mercado do cavalo, e aí decidi, né, transformar essa grande paixão em um negócio, que hoje se tornou um grande negócio da JBJ, que é a JBJ Ranch. E eu estou super feliz, né, super satisfeito, né, com os caminhos, né, que a gente tem seguido dentro da criação da raça quarto de milha. E esse ano o nosso terceiro leilão, que eu tenho certeza, né, que vai ser mais um leilão de muito sucesso. E Fabrício, mas você, além dessa tropa maravilhosa que está aqui, muitos deles se exibindo para nós aqui atrás, você foi dar uma volta lá nos Estados Unidos, foi atrás dos maiores ganhadores que estão nos Estados Unidos, mas eles representam os cavalos mais premiados no mundo. Como é que foi esse tour seu nos Estados Unidos? O que você está preparando? Então, a gente vai trabalhando e vai estudando e vai entendendo um pouco mais do negócio. E logo no começo, alguns amigos do universo do cavalo falaram: Fabrício, cavalo não é quantidade, cavalo é qualidade, né? Então, tenha bons animais, né? Pode ser poucos animais, mas bons animais. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? A gente sabe que o celeiro, né, do cavalo quarto de milha é os Estados Unidos. E ali logo eu me atentei, né, que na verdade existe toda essa qualidade genética no Brasil, mas que eu também precisava ir aos Estados Unidos buscar realmente o que há de ponta, né, o que há de melhor no mundo dentro da raça. E aí lá eu fui, né, buscar essa genética, importar éguas, importar potras, né, que poderiam complementar o que faltava dentro do criatório. E tivemos uma felicidade muito grande, Gustavo. Agora, o ano passado, nós adquirimos 2 garanhões, né? Um deles é o Lil Joy Cash. O Lil Joy Cash é uma estrela, né? Do cinema, né? Hoje muito famoso pela série Yellowstone. Então, é um cavalo que marcou ali o seriado. É um cavalo que o John Dutton não deu conta de comprar, um cavalo que ali existe até um mito, né, que ali no 5º episódio o John Dutton tentou comprar o cavalo e é real, e ele acabou não conseguindo comprar o cavalo, a gente acabou comprando esse cavalo, né, o cavalo. Mas além do seriado e de toda, né, a imagem que tem por trás, o cavalo é um super cavalo, é um cavalo que é campeão mundial, né, de rédeas na sela do Andrea Fapani, né, o italiano que hoje, né, a grande figura, é o grande craque hoje, né, dentro do mundo das rédeas. Então o cavalo é campeão mundial, o cavalo já produziu mais de 3 milhões de dólares, né, em premiações através de seus filhos, correndo provas nos Estados Unidos. Então é um cavalo que realmente vem para o Brasil, né, para ser um divisor de águas, né, para a gente disseminar essa genética. E além do Lil Joy Cash, nós compramos em paralelo, né, um outro cavalo que é um super cavalo, que se chama Whiskey and Diamonds, né? O Whiskey and Diamonds, campeão em pistas, ganhou mais de 300 mil dólares em pistas. Seus filhos também já produziram mais de 3 milhões de dólares, né, em premiações. E esse cavalo nós tivemos a grande felicidade, agora novembro do ano passado, 2023, de uma filha dele, né, correu o Futurity, né, nível 4, que é o maior nível, né, entre os profissionais, né, que correm rédeas, né, no mundo. E a filha do cavalo ganhou, né, o campeonato mundial. Foram 500 animais ao total que entrou naquele campeonato, cavalos, né, do mundo todo. Foram classificados 30 animais para a final e ela acabou, né, ganhando o campeonato mundial. E nós, né, nos tornamos os primeiros brasileiros na história a ter um garanhão, né, que fez uma filha campeã mundial. Então nos deixa muito feliz, é uma conquista grandiosa,
E com certeza esses 2 cavalos, né, vão marcar a história no Brasil, vão ser divisor de águas, e a JBJ, né, vai ter a oportunidade, né, de disseminar e oferecer, né, realmente isso para quem acredita nessa genética campeã. Então já está escrevendo, o JBJ, a gente já está escrevendo página na história do quarto de milha até nos Estados Unidos, porque no Brasil nós escrevemos no ano passado, né, com um leilão com maior faturamento, e esse ano a gente vem com mais uma meta arrojada, e tem uma protagonista aqui atrás, né? A Lola é uma das estrelas desse leilão, Fabrício? A Lola é uma das estrelas, então é o que você disse, Gustavo, hoje a JBJ ela já não é nem regional, nem nacional. Então a gente já tomou um corpo mundial, né? Então você vai nos Estados Unidos hoje, né, a maioria dos treinadores, né, dos criadores já conhecem a JBJ Ranch. Então a gente, né, já conseguiu colocar esse pé lá nos Estados Unidos, ter esse reconhecimento, né, do mercado americano. E esse ano a gente vai ter, né, algumas estrelas, né, que são éguas, super éguas, né, importadas, né, ganhadoras, produtoras, que vão estar, algumas delas à venda e algumas delas disponibilizando, né, embriões e produtos nascidos. Fabrício, puxando para o lado mais sentimental, assim, o que você acha que o que tem de especial no cavalo? O que move essa paixão? Que hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas envolvidas, interessadas, querendo participar, querendo conhecer mais sobre esse universo. O que move essa paixão para você? O cavalo, eu digo que ele é realmente um ser especial, Maria Clara, porque você consegue realmente interagir, né, com o animal. Então é um dos poucos animais, né, tirando, né, os pets, né, o cachorro ali, o gato, né, que convive com a gente no dia a dia, dentro de casa, né. O cavalo, né, é um ser que você chega aqui no Aras, você chega nas baias, né, ele já te conhece, né, ele conhece seu cheiro, ele conhece a sua voz, ele conhece, né, ele consegue até sentir a sua energia, né? Então é um animal que você está ali cuidando, você está alimentando, você está montando, você está tendo um momento de prazer com esse animal, ao mesmo tempo que você está montando e ele está tendo esse prazer, né, de ir para a pista, praticar um esporte, ir para uma competição, ou até mesmo ir para a lida, fazer um passeio, né? Ele está tendo aquele prazer e você igualmente está tendo, né, de montar aquele animal, de ter aquela transmissão, né, de energia boa. Então realmente o cavalo ele traz tudo isso. As crianças, né, eu vejo as minhas filhas, né, a interação, né, o respeito que elas têm com o cavalo e que os cavalos também têm com elas naquele momento que eles estão juntos, né. Então eu acho que é isso, né, que faz com que o cavalo seja tão especial, né, para nós, e tudo que a gente pode retribuir para eles em bem-estar, né, em uma boa nutrição, né, em uma boa moradia, a gente faz porque a recompensa ela é certa. Fabrício, nós estamos caminhando para o final desse nosso podcast, que a conversa é tão boa que dá para ir muito mais longe, mas um projeto que, sem dúvidas, é uma referência nacional e global de pecuária e de produção de carne. O JBJ Ranch, a gente acabou de falar de algumas conquistas importantes de reconhecimento mundial. O que te inspira? Por que o Fabrício quer ser quando ele crescer? Boa pergunta. Eu acho que o mais importante, pode parecer clichê, né, Gustavo, mas eu falo que é amar o que faz, né? Eu acordo todo dia, né, pensando no negócio, e eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? A gente passa horas e horas, né, falando do negócio e convivendo. Aquilo não é trabalho, aquilo é prazer, né? E eu acho que esse prazer, essa motivação, essa alegria, né, de estar trabalhando realmente com
O que a gente gosta é que é o que faz com que o negócio, as coisas evoluam, é que a gente tenha sucesso. Então, realmente, a grande motivação, né? Além da família, né? Eu me espelho muito, né? Eu digo família vindo, né? Do meu avô, do meu pai, dos meus tios, né? Tudo que eles construíram, que foi muito difícil, né? Hoje, pouca gente sabe da história dos 70 anos de trabalho, né? Para chegar num patamar desse. E eu vejo isso com muita alegria, com muita motivação. E a gente tem, logicamente, a responsabilidade, né, de levar tudo isso à frente, mas também, na verdade, mas também uma alegria e uma vontade de trabalhar muito grande para cuidar, na verdade, de todas essas pessoas que estão envolvidas no nosso negócio. Então a gente levanta, né, cedo para trabalhar, para produzir, não só para a gente, né? A gente levanta para produzir os nossos colaboradores, para as famílias dos nossos colaboradores, para os brasileiros e para o mundo todo. Então a grande alegria nossa é ver realmente a evolução, né, que a gente está tendo, não só da porteira para dentro na produção, mas a pecuária brasileira, o incentivo, né, o exemplo que a gente está dando para toda essa nova geração, que assim como eu, né, está sucedendo aí um negócio familiar, né, trazendo tecnologia, inovação, trazendo conhecimento, quebrando paradigmas, né? Então tudo isso, na verdade, é um conjunto de coisas que faz com que a gente se sinta motivado a tocar em frente. Muito bom. E a gente percebe essa leveza aqui, porque muitas vezes quando a gente tem um avô, um pai muito bem sucedido, talvez o filho se sente na sombra, né? E aqui a gente percebe muita leveza no conduzir, muita autonomia, liberdade. É bonito ver isso aqui dentro do Limpo. Porque a sombra deles de fato é grande, fizeram muito, né, Fabrício? Fizeram muito, né? Uma história grandiosa, né? Uma história mundial. Justamente. Né? E se eu puder, né, contribuir, né, pelo menos um pouquinho, né, para essa história e dar continuidade, eu já me sinto muito feliz, né, Gustavo? E na verdade, essa leveza, essa autonomia, né, que você vê hoje dentro da JBJ, isso tudo, na verdade, é um poder, né, e um despreendimento muito grande, né, que a gente tem aí, principalmente do meu pai, né, e a confiança, né, que ele deposita na gente para a gente tocar isso em frente. Então, hoje, a grande dificuldade das famílias, dos negócios familiares, é essa confiança e esse despreendimento, né, do patriarca, de realmente passar à frente, passar o bastão, confiar, né, que as novas gerações vão trazer, né, um modelo novo de negócio, uma visão diferente. E hoje a gente tem essa autonomia, a gente tem essa liberdade, né, de produzir, porque isso foi passado, né? Então, meu pai, né, isso foi passado do meu avô para ele. Ele teve esse desprendimento de passar da parte dele para mim. Estou seguindo o nosso caminho, trabalhando, e eu, né, vou ter que ter também esse despreendimento, né, de passar isso para as minhas filhas e para os meus irmãos. Então eu tenho 2 irmãos mais novos, né, um com 15 anos, outro com 9, e eu tenho certeza, né, que hoje eu estou à frente desse negócio, né? O pessoal fala: Fabrício, hoje você é o CEO. Não, eu estou como CEO, mas amanhã não estarei, né? Porque eu vou ter que ter esse trabalho e esse desprendimento de passar para uma nova geração, né? Para essa nova geração realmente tocar isso em frente e dar continuidade. Sequência. É isso aí, meu amigo. Um prazer, Obrigado, uma honra amigo. poder bater esse papo aqui com Obrigada, você. Fabrício. Sempre uma honra. oportunidade de aprender, de inspirar, de levar informação para quem assiste a gente.
O conteúdo vai estar completo no YouTube da JBJ, no YouTube da Berrante e também recortes super interessantes desse bate-papo aqui de produção de carne, de pecuária, de melhoramento genético, de cavalos, quarto de milha e de inspiração de vida. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!